Duas coisas eu queria dizer. Primeiro que eu também, a primeira delas, eu sou presidente da Associação Nacional do Ministério Público Criminal, MPCRIM, fundada há pouco tempo, mas já com mais de 1.000 associados pelo Brasil. Hoje nós temos 16 mil promotores para uma população de 200 milhões de habitantes, é pouco. Mas nos reunimos quinta e sexta-feira passada, em Goiânia, os coordenadores de centro de apoio, isso foi colocado como pauta de discussão. E não houve voz dissonante no que toca ao posicionamento da OAB aqui de São Paulo, e a OAB brasileira. Porque é uma preocupação muito grande do promotor também. Aliás, quando vejo a sua manifestação, vejo que a primeira atitude, se não a segunda atitude, depois de fazer a manifestação de público, foi provocar o Ministério Público do Estado, e agora provoca o Ministério Público Federal também, e eu sugiro, embora essa nossa fala não seja conclusiva, porque eu acho que a reflexão é muito mais importante do que fazer conclusões, mas mandar cópia dessa gravação. Porque nós temos aqui argumentos importantíssimos e argumentos trazidos por autoridades da mais alta estirpe brasileira. Né? Quem está aqui na mesa é gente que não é paradigma, é dogma. Né? E mandar para o ministro da Justiça, para reflexão, mandar para o Procurador-Geral da República para pensar com relação ao que você falou aqui, no que toca a injúria praticada contra o presidente. Ao meu Procurador-Geral de Justiça, porque nós temos um olhar, e eu queria fazer um olhar que não é criminal, mas é de interesse coletivo. Eu trago aqui, e atento à fala do Dr. Manuel, a questão dos interesses difusos e coletivos, que embora o professor Ives tenha destacado que a importância, a dignidade da pessoa humana é individual, mas eu também tenho que pensar, como promotor que sou. Aliás, um recorte rapidinho. Quando eu vejo um fato no jornal, na televisão, eu fico tipificando conduta, né? O promotor tem mania de tipificar. Artigo tal, né, combinado com 69, nunca com 70, né, e tal, e coisa. Agora, o que eu vejo na mesa é quem faz isso, não é o promotor, é o advogado, é o professor. Quem está tipificando condutas aqui é a sociedade inteira, porque é um bem jurídico fundamental a ser protegido. Fechando esse recorte, voltando ao interesse difuso, a sua fala, professor Manuel Pires, me traz também a reflexão. Nós temos uma promotoria de fundações, né? A curadoria de fundações. E a Bienal é uma fundação. E o que o senhor disse aqui nos preocupa. Porque ao que tudo indica, e pelo que nós ouvimos dizer, aliás, lemos nos jornais, essa Bienal custou 40 milhões de reais. Valor excepcional. Inclusive superando em valor outras bienais de outros países aí ricos, se o senhor quiser. Uma legislação própria advinda de você deixar de pagar o seu tributo. Portanto, vem de todos os bolsos de nós para efeito de promover uma coisa da maior importância, que é uma Bienal de São Paulo. Portanto, é dinheiro público. É dinheiro público investido nessa Bienal. E o dinheiro público tem que reverter para o interesse público. E essas obras que nós estamos falando aqui, ao que tudo indica, não vêm ao interesse. Não são de interesse coletivo. Talvez interesse individual, né? Ou de um grupo, mas não coletivo. Então, doutor Durso, eu também solicito, e aqui rogo, que uma cópia dessa gravação seja encaminhada ao promotor, doutor Ayrton Grazioli, que é o secretário da Promotoria de Justiça da Curadoria de Fundações da capital. Grande pessoa, para ele fazer uma reflexão sobre a destinação desses recursos públicos no que toca ao uso, né, à efetividade do dinheiro que é nosso. Então, só um olhar também de interesse difuso, talvez para dar importância e significado à presença de um promotor aqui, que é assessor do Procurador-Geral, e pensa também de outra forma, não só, embora professor de Direito Penal, também, talvez um inquérito civil, se é que já não existe, para ser instaurado, para verificar quanto custou isso e quanto isso vai reverter de interesse. Não é? Então, esse é o primeiro recorte. Agora, eu queria trazer um outro olhar. Todos aqui falaram dos aspectos teóricos. Eu queria trazer 3 episódios que já foram incorporados à história recente do Brasil, das quais 2 eu fui um coadjuvante quase protagonista. O primeiro, eu não fui nem coadjuvante nem protagonista, foi um trabalho fotográfico, coisa de 20 anos atrás, envolvendo crianças e adolescentes. Os Anjos, né, um fotógrafo elaborou um trabalho
E a sociedade discutiu fortemente se crianças e adolescentes poderiam ser retratadas num trabalho fotográfico. Esse trabalho foi a gênese do artigo 241 do ECA, para a primeira reforma do 241 do ECA. O ECA limitou o estatuto, e com o advento da internet, a limitação foi maior ainda. A atual redação do 241 limita fortemente, dizendo, sim, nós podemos fazer arte, mas nós temos que limitar ao princípio da razoabilidade. Né? Por mais que se defina o princípio da razoabilidade, ele está íncito em nós todos. Nós sabemos que isso é um absurdo e não precisaria haver lei para dizer isso. Mas há a lei que diz isso e nós temos que cumprir, porque o que o professor Durso nos disse aqui, nós somos escravos da lei. Do Zé da Silva ao Inácio Lula da Silva. Todos nós somos escravos. Mas eu queria trazer 2 episódios dos quais eu fui coadjuvante, como eu disse, quase protagonista. A questão recente da Marcha da Maconha. Né? Essa discussão se colocou também. A apologia, né, ao crime, né, aos crimes da lei de tóxicos, né, da antiga lei de tóxicos. E eu tive, por incumbência do meu superior imediato, que é o doutor Fernando Grella, Procurador-Geral de Justiça, de elaborar o mandado de segurança e despachar, juntamente com o colega Marcelo Baroni, no plantão judiciário, num sábado aqui. O desembargador, ele, atento a isso, deu a liminar impedindo a marcha da maconha. Sobre esses argumentos. Existem limitações, né? E por 3 anos consecutivos, o TJ, né, doutor Marco Antônio, o TJ se posicionou, o MP provocou, e o TJ se posicionou no sentido de proibir a marcha da maconha, né, porque faz apologia ao uso do estupefaciente, do entorpecente, porque o interesse coletivo é muito maior do que, e nunca se discutiu aqui a censura, ao contrário, o objeto daquilo. Então, já é matéria julgada, já está consolidado, pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a despeito de um parecer contrário do Ministério Público Federal em Brasília. Mas nosso posicionamento aqui no Estado de São Paulo é de garantir, sim, a efetividade dos artigos que a doutora Ivete se referiu, porque tem bem jurídico protegido. E estes 2 artigos foram recepcionados, sim, pela ordem constitucional. Estão em pleno vigor. Né? Estão em pleno vigor. E o segundo recorte, talvez vocês não se recordem, ou se recordem com todos os detalhes, é o caso da Eloá, que eu fui coadjuvante, quase protagonista. Eu fui destacado pelo Procurador-Geral de Justiça, no caso de Santo André, para, naquelas últimas horas, na sexta-feira fatídica, de acompanhar como observador aquele episódio que se prolongava em uma semana. O Procurador-Geral, eu era assessor, como sou assessor também de Direitos Humanos, e para não macular o princípio do promotor natural da comarca de Santo André, eu fui destacado lá. Mas eu fui com uma incumbência. Talvez, acho que esse testemunho, porque quando se fala em dignidade da pessoa humana, professor Ives, nós falamos por hipótese. Eu trabalhei com relação à dignidade da pessoa humana que ali estava e foi morta. Não pelo Estado, mas houve uma confluência de circunstâncias que eu gostaria de trazer aqui e o que gerou para a minha pessoa como operador. E eu fui destacado. O comando da Polícia Militar entrou em contato com a Procuradoria-Geral de Justiça e pediram um apoio. Qual que seria o apoio? Eu fui levar um ofício com a garantia de uma vaga para o Lindenberg no Piranhão, lá em Taubaté. Quem que deu essa autorização? O juiz de direito, Dr. Lanfred, hoje requisitado pelo CNJ para fazer o trabalho nos presídios do Brasil inteiro, aí, os mutirões. Ele que preside, ele está à testa dos mutirões. Portanto, uma pessoa de bastante relevo. Aliás, lança trabalhos reiterados nessa linha. Ele nos garantiu, por ofício, uma vaga para ele, e eu fui lá levar essa informação. Naquele instante, o rapaz disse que iria sair, iria se entregar, enfim, e todos sabem o resultado, mas o que me chamou a atenção, e aí eu volto ao tema do trabalho, limite à liberdade de expressão, e longe de falar em censura, foi o que aconteceu naquele instante que eu vivenciei. O coronel pediu, a negociação já estava bastante adiantada, e eu fui falar com esse rapaz, parte da mídia mostrou, mas as coisas estão todas gravadas, e eu falava para ele, olha, ainda, e o advogado ao lado, e detalhe,
juntamente com o advogado dele, constituído pela família dele, nós dois. Olha, Lindenberg, até agora você praticou algumas condutas típicas. Disparo de arma de fogo, eventualmente porte de arma, se não houve a substituição. Né? Nós temos aí o cárcere, nem sabíamos se ainda era cárcere privado, porque ele fora convidado, mas o fato é que, naquele instante ainda, nós falávamos numa pena de um regime semiaberto. E regime semiaberto era plenamente possível, e com essa vaga no Piranhão, ter garantias de que ele não seria, aspas, esculachado. Essa é linguagem, é jargão do outro lado. E nós fomos para fazer isso. Não é? E na medida em que nós falávamos com ele, e nós não estávamos com a televisão ali naquele ambiente, não dava, nós falávamos com ele e ele conversava no ar com jornalistas ou com pessoas que faziam programas da tarde, ali, aqueles programas, vários desses jornalistas, não jornalistas, mas programas da tarde, digamos assim. Não vou dizer sensacionalista, mas beirando a isso. E nós falávamos lá, garantindo que ele iria ter uma situação já, que quem iria promover a acusação seríamos nós, não é? De que ele teria algum período de custódia, mas em breve, e nós sabemos como é o sistema de progressão. E lá do outro lado, nós não sabíamos, professor, tinham outros analistas, não, essa conduta beira os 30 anos, 40 anos, de forma que nós nos vimos nessa contingência. Depois, vivendo aquele momento, nós não sabíamos que ele estava no ar e conversava com o telefone conosco. Bom, tirante todos os problemas, erros, eventualmente, o que me chamou a atenção foi justamente a limitação neste momento, e como se fazer a limitação. Né? A imprensa, como acontece nos outros países, a própria imprensa fala, não, nós vamos cobrir, mas nós não vamos destacar em tempo real. Nós vamos divulgar depois, tudo. Ou em tempo real, em real time. No dia seguinte, bom, todos viram o que aconteceu. Aí, no dia seguinte, me pediram uma entrevista. Pedi autorização para o procurador-geral e fui falar na Rede Record para hoje um jornalista que está fazendo aquele programa da Fazenda, que eu não lembro o nome dele. Brito Júnior. Está até no YouTube. E ele me perguntou, doutor Rossini, o senhor quer discutir os erros da polícia? Eu falei, doutor Brito, eu queria discutir erros da imprensa, não da polícia. Porque o da polícia eu sou testemunha e não posso falar, porque eu fui ouvido no inquérito policial militar. Eu quero discutir o papel da imprensa nesses episódios. Longe de discutir censura, queria discutir limites. E aí vem nessa linha do que aqui está se colocando. E falei no ar, foi até duro com o Brito, dizendo, olha, nós temos que pensar numa solução. Se é de autorregulamentação ou se é de legislação, que o Constituinte Ordinário nos deve, professor, algumas soluções, como a questão da inviolabilidade. Enfim, a legislação ainda não tratou disso. E, por conta dessa minha manifestação, eu fui convocado para comparecer em Brasília por, vou dizer, requisição, que o foi, ao meu superior, de um deputado do PSOL, Ivan Valente, não é isso? Que me convocou e eu fui lá falar numa comissão em Brasília de concessão de televisão. Discutindo exatamente isso, qual que é o papel da televisão, né, ao dar visibilidade por um fato tão sensacionalista desse. E eu fui ouvido lá na CPI, não é CPI, uma comissão, é parlamentar, mas não é de inquérito, uma comissão ali, e eu fui ouvido e fui bombardeado de questionamentos, e essa reflexão eu faço. Né? Nós temos que encontrar o fiel da balança. Né? No caso aqui está clara a apologia, no caso está clara. Agora, em outras situações, a sociedade merece um tratamento legal, ou das próprias instituições. Por exemplo, me parece que a Bienal devia ter feito uma reflexão antes de provocar essa situação, fundação que é. E, se não houver tal da autorregulamentação, talvez uma legislação para dar trato a isso. Né? Para dar trato. E o episódio ali, nós não ficamos no Tício, professor, no Mévio, no Caio. Nós tivemos uma menina, Eloá,
morta. Né? E talvez o episódio tivesse tido outro resultado, não fosse a ampla cobertura midiática como foi feita. Como foi? Não, tinha que ser feito. Né? De forma que eu acho que, com isso, né, eu trago essa reflexão, isso eu vivi na carne, né, de uma frustração de um profissional que defende a vida, ver ali em real time. Nós que estamos acostumados a tratar da morte no campo do pretérito, vendo os inquéritos, vendo as fotos, e me deparei com a menina morta ali e tendo condições, ou melhor, fazendo uma reflexão de onde a sociedade, onde esses protagonistas, onde eu errei naquele episódio. Mas a reflexão foi fundamental e eu trago esse meu testemunho, conforme eu havia te prometido, né, Durso? Já me alonguei demais, porque também está nesse nicho da Constituição. É o nicho dos limites à liberdade de expressão na democracia que queremos. Então é isso que eu tinha para dizer. Muito